Boa noite, pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista, trabalho com medicina funcional integrativa e estilo de vida. A transmissão de hoje será sobre coach. Você vai entender definitivamente o que é o coach, para que serve, quais são as vantagens e desvantagens e se o coach é para você. Eu fiz um curso intensivo esses últimos 4 dias, de quinta a domingo, sobre coach e vou passar para vocês o que eu aprendi e a minha experiência. Só não posso revelar aqui o nome do curso em si e nem a professora que deu o coach. Vou explicar para vocês por que eu não vou revelar. Por uma razão simples, pessoal. Esse pessoal que trabalha com coach, eles têm muito medo de você divulgar ferramentas que são de copyright. Então eu não vou apresentar aqui nenhuma imagem que corresponda a direitos autorais, que tenha problemas de direitos autorais. Todas as imagens que eu tirei aqui foram da internet, tá? E vou deixar o link bem claro para não ficar essa dúvida que eu tirei material com copyright. E também evitar de falar, eu não quero fazer propaganda aqui de nenhum coach específico. A minha intenção é explicar para vocês para que serve o coach, ok? Então eu vou fazer a transição de tela aqui, tá? Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Alan Machado Dutra, médico urologista. Sou formado há 20 anos e sou especialista pela Sociedade Brasileira de Urologia já desde 2002. Tenho 16 anos de experiência em urologia e andrologia e trabalho com medicina funcional, integrativa e de estilo de vida. Acompanhe meu conteúdo, conheça meu conteúdo, posts e vídeos na minha página do Facebook, que é o facebook.com/dr de Dr. Alain Dutra, e também no meu site, que pode ser acessível pelo alainuro.com e pelo alain.med.br. Todos os domingos às 7 horas da noite tem live ao vivo nova, na minha página do Facebook. Hoje, excepcionalmente, estou fazendo a transmissão de segunda-feira, porque ontem estava em curso e cheguei tarde em casa. Para você que não conhece meu conteúdo, entre nesse link, que é o alain.med.br/lives ou alainuro.com/lives, que você vai ter acesso à lista de todas as minhas transmissões ao vivo anteriores. Você também pode acompanhar meu conteúdo pelo YouTube. Se você acessar esse link, alain.med.br ou alainuro.com/canal, você vai acessar todo o meu conteúdo de 109 lives anteriores gravadas. Hoje é a live de número 110 e o assunto é o coach. Para quem precisa ser atendido por médico, você pode passar comigo no Dr. Alan Dutra, na Avenida Industrial 780, sala 2401, 12, 13 e 14. Minha clínica, que é também da doutora Ana Paula Rodrigues, excelente cirurgiã vascular, fica no bairro Jardim da cidade de Santo André, em São Paulo, na Grande São Paulo. O telefone está na tela, que é o 4902-2038, e também o 11-97130-1312, que é meu contato no WhatsApp. Para quem não é da região da Grande São Paulo e não pode se deslocar até aqui, precisar passar com o médico da linha funcional integrativa e estilo de vida, basta acessar esse link, o alain.med.br/indicações, que vocês vão ter acesso à lista de médicos que trabalham nesta linha de medicina no Brasil inteiro. Temos uma promoção que vamos fazer o sorteio semana que vem, na última semana de janeiro. Esse sorteio é uma hora gratuita de consultoria de coaching em saúde. Para participar, basta você mandar um e-mail para clinica.hri@gmail.com, solicite um adesivo que você vai receber na sua casa ou no endereço que você colocar, E após receber esse adesivo, você vai colar ele na lataria ou vidro traseiro do carro. Você vai tirar uma foto com o celular, você pode, por exemplo, tirar digitalmente o número da placa do automóvel, se você se incomodar com isso, e pode publicar essa foto no seu Facebook ou no Instagram. A conta tem que estar pública e não privada. Você pode deixar a conta temporariamente pública e depois voltar ela para privada depois da publicação. Me marque em uma das duas redes, @dralaindutra nas duas redes, tanto no Instagram quanto no Facebook. Coloque a hashtag adesivo DR Alain Dutra. Quem cumprir todas as etapas acima corretamente estará concorrendo a uma hora de consultoria online inteiramente grátis. Atenção, consultoria online não é consulta médica online. Para entender a diferença, acesse o link alainuro.com/consultoria. Atenção, todas as imagens desta live, como já falei no começo da live,
foram retiradas da internet, ou seja, eu não vou revelar aqui nenhuma imagem que tenha problemas de copyright, tá? Então, nenhum material estratégico de empresas de coach será divulgado e as ferramentas aqui citadas já são de domínio público e acessíveis através dos links que serão mostrados. Pessoal, isso aqui é uma frase que eu cunhei, que eu achei assim uma frase bem bacana, né? E eu acho que estava inspirado quando eu fiz essa frase. A mente humana é a ferramenta mais poderosa da Terra e, quando devidamente estimulada, direcionada e muitas vezes automanipulada, sempre para o bem, é capaz de atingir qualquer desafio. Isso aqui, no meu ponto de vista, é o pressuposto supremo, tá, do que é o coach. É você conseguir fazer a pessoa atingir o seu potencial pleno, tá? Então, na minha tarefa diária de medicina, eu ensino o que fazer ao paciente, como fazer, né? Dentro dos conhecimentos que estão disponíveis para nós como médicos, que os conhecimentos podem mudar de tempos em tempos, há mudanças, há evoluções, há quebra de paradigmas, né? Porém, no meu trabalho, apesar de eu ter toda a preocupação de fazer isso da melhor forma possível, às vezes você não consegue atingir o coração do paciente ou atingir profundamente a mente desse paciente para mudar os hábitos de vida. Então faltava conhecer técnicas para tirar o indivíduo da confusão mental que se instala quando ele tenta mudar muitos hábitos ruins de vida, tá? Então é fácil você falar, entre aspas, é fácil falar com o paciente: coma direito, durma direito, tome água direito, faça atividade física. Se essa pessoa não tiver uma disciplina mental, não tiver formas de implementar essas mudanças na cabeça dela, ela se perde, ela fica confusa, e apesar de serem mudanças não tão difíceis de, assim, de entender como fazer, ela acaba não implementando. Então essa foi a minha motivação ao fazer o curso de coach. Como consultor, né, eu tenho um trabalho de consultoria nas redes sociais, eu ensino clientes a implementar mudanças. Então eu falo assim: faça isso, faça aquilo outro, tome esse nutriente, tome esse suplemento, tá? Estou estudando também oferecer soluções na área de organização mental e implementação de ferramentas para a execução dos objetivos em saúde, isso que seria o coach, tá? Então essa é outra razão pelo qual eu fiz o curso de coach. Estudar essas ferramentas para que as pessoas tenham mais facilidade de mudar esses hábitos de vida que às vezes são tão difíceis de mudar. Então, o que é o coach, pessoal? Eu vou dar aqui algumas definições do coach, uma que é minha definição que eu cunhei e uma outra definição que eu encontrei na internet, tá? O coach é aplicar ferramentas para aumentar a produtividade e permitir que as pessoas enxerguem o melhor caminho a seguir. É permitir que as pessoas superem suas limitações e se tornem cada vez mais o que elas deveriam se tornar. Isso são palavras minhas, isso foi uma interpretação do que eu aprendi no curso do coach, mas vocês vão ver que a interpretação oficial é bem próxima dessa interpretação. Então, dentro da definição do que é o coach não precisa entender absolutamente nada a respeito do negócio do cliente. Vamos falar aqui de coach de negócios, coach corporativo, por exemplo. Então, o coach ele não precisa ser um especialista em business, ele não precisa ser um especialista em negócios, ele não precisa ser um executivo ele próprio, tá? Isso que as pessoas às vezes não entendem muito bem, como é que uma pessoa vai teoricamente orientar outra se ela não é especialista naquele tema. Aí eu vou desfazer essa confusão explicando com mais detalhes o que é o coach, tá? O coach não vai ensinar nada ao coachee, ou seja, coachee, quando vocês ouvirem eu usar essa palavra coachee, vocês vão entender que eu estou me referindo ao cliente. O coach é quem aplica as ferramentas e o coachee é o cliente, tá? Então o coach não vai ensinar nada ao coachee. Mas como assim, doutor? Como é que você me fala então que esse camarada aí, esse coach, vai prestar um serviço para esse coachee e não vai ensinar nada? Não faz sentido isso. Já vou explicar para vocês, tá? Então, como eu falei, o coach não pode
direcionar, ele não pode julgar, e esse coach ele vai ter como função fazer as perguntas corretas para o coach conseguir entender qual é o caminho a seguir. Tá? Por isso que o coach não precisa ser especialista em nada, ele não vai prestar um serviço de consultoria, ele vai prestar um serviço de coach, ele vai fazer as perguntas certas para o cliente chegar às conclusões a partir dessa metodologia poderosa que é o coach. Tá? Vocês vão começar a entender melhor isso daqui a pouco. Então o coach ele vai funcionar como um direcionador para a pessoa formular respostas a perguntas que ele nunca se fez antes. Tá? Então, imagine uma situação hipotética de uma pessoa que quer decidir, por exemplo, se ela vai casar. Uma mulher, digamos, que mora com a família e ela quer casar. Tá? Então, digamos que ela está confusa se ela deve casar mesmo, se não deve casar, aí ela contrata um coach. Qual que é a finalidade do coach? Chegar para ela e falar assim, casa minha filha que vai dar tudo certo? Ou será que a finalidade desse coach é falar, não case minha filha, você é muito jovem? Nem uma coisa nem outra. O coach não está ali para dar as respostas para ela. Ele não está ali para dizer case ou não case. Ele está ali para orientar essa pessoa no sentido de fazer as perguntas corretas. Por exemplo, ela vai perguntar para a sua cliente, por que você quer casar? Ela vai dizer, porque eu amo meu futuro marido. O que te motiva nesse momento a se casar? Aí a pessoa vai fazendo uma série de perguntas e a pessoa vai desenterrando do subconsciente dela várias coisas que estão escondidas e pode ser que depois de 2, 3 sessões de coach essa pessoa chegue à conclusão que na realidade ela não quer casar, que ela quer na realidade é sair de casa porque ela não quer mais morar com os pais, e se ela se casar ela vai perder a liberdade dela, então ela toma uma terceira decisão que é sair de casa e morar sozinha. Isso é um exemplo bobinho para vocês entenderem como é que é o processo de coach. Por que existe coach? Tá? O coach começou a partir do trabalho de treinadores de tênis de alto padrão em executivos, que sabe que o tênis é o esporte preferido de executivos, de médicos, né? É um esporte considerado um esporte de alto padrão. Então, alguns treinadores muito perspicazes perceberam que existiam, na realidade, 2 jogos acontecendo numa quadra de tênis, um jogo interior e um jogo exterior. Como é que é isso? A pessoa jogando tênis tinha um jogo externo, que era o contra o oponente, e um jogo interno, que era vencendo os seus próprios medos, os seus próprios limitações interiores, a dor muscular, por exemplo. Então, sempre quando você vê um jogador de tênis, você está vendo 2 jogos ao mesmo tempo. Um jogo que é os 2 oponentes se degladiando em quadra, e o outro jogo interno, que é a disciplina interna de cada um, né, para poder ter o melhor jogo possível, independente do oponente que está do outro lado da quadra. Tá? Então, a partir daí surgiu o conceito de Self 1 e de Self 2. O Self 1 é aquele sujeito que mora dentro de você, que é super racional, e que ele vai dizer para você, você não pode fazer essas coisas, você não dá conta, é perigoso, você vai se dar mal, quando você está pensando muito com a cabeça e você não está seguindo o seu coração, as suas aspirações, você está no Self 1. Eu sou mesmo um cara muito Self 1. E existe o Self 2, que é a sua criança interior, que quer explorar, que quer fazer coisas novas, que não tem medo, tá? Que é arrojado. A sua criança interior tem que ser controlada, porque se você só tiver o Self 2, você vai atravessar a rua e vai ser atropelado. Então você tem que ter um equilíbrio entre o Self 1, que é a mente racional, é a mente que te poda, e o Self 2, que é a mente criativa, é a mente que quer buscar coisas diferentes. Tá? Então, é interessante que, a partir dessa constatação, você começa a se entender melhor, você tem um melhor autoconhecimento e começa a equilibrar melhor o Self 1 e o Self 2. A maioria das pessoas, acredito eu, tem mais o Self 1 do que o Self 2, como é o meu caso. Tá? Então, a gente entende que numa quadra de tênis, o oponente real do esportista não é o outro competidor, mas sim as suas próprias limitações e fraquezas. Então, o coach começou então nesse ambiente
de jogos de tênis evoluiu para o mundo de negócios, para a evolução pessoal e para o mundo de saúde também, tá? Então, a palavra coach, na verdade, ela veio das carruagens, né? No século XIX, que existia o cocheiro que levava a pessoa do ponto A para o ponto B através de uma carruagem, né? Era o condutor da carruagem. Mas depois ela foi adaptada para os esportes, e o coach que a gente usa hoje, nesse contexto da aula de hoje, vem do mundo dos esportes. Então as pessoas frequentemente estão no automático, tá? Você deve estar se reconhecendo nessa frase aí. O que quer dizer isso? Você segue uma carreira, você segue um rumo na sua vida, você fica anos imerso em carreira ou numa vida pessoal, às vezes num casamento, sem saber direito se é realmente isso que você quer. Você vai no automático, você entra no modo piloto automático, certo? Então isso acontece nos relacionamentos, isso acontece nos hábitos de vida, isso acontece nos trabalhos. Então muita gente está infeliz no seu trabalho e não larga pela estabilidade. Muita gente está infeliz em relacionamento, mas não larga porque está 20, 30 anos casada e não conhece outra vida. E pessoas também que estão apegadas a hábitos de vida ruins, tipo comer coisas ruins, não fazer atividade física, está preso a hábito, por exemplo, assistir televisão. Então esses hábitos às vezes escravizam as pessoas, tá? Então o coach tem essa finalidade de ensinar as pessoas a fazer as perguntas que estão enterradas no inconsciente ou no subconsciente. Todos nós temos perguntas que a gente não se faz no dia a dia, porque essas perguntas nos machucam, essas perguntas são inconvenientes. Então o coach vai lá e pega essa pergunta, puxa essa pergunta para fora e expõe a pergunta para você, e você tem a resposta, às vezes, para um problema que está te afligindo há muito tempo, tá? Muito bem, existe uma teoria muito interessante que vai mais para o lado da espiritualidade, mas que eu realmente acredito nessa teoria desde que eu era adolescente, quando eu li uns livros de espiritismo, apesar de eu não ser atualmente espiritista do ponto de vista kardecista, eu acredito nessa teoria. Existe uma teoria do eu superior, que várias religiões e várias filosofias diferentes têm nomes diferentes para isso, tá? O curso que eu fiz foi chamado de Biblioteca Infinita de Conhecimento. Seja o que for o nome, isso significa o quê? Que você tem acesso a muitas informações que não necessariamente estão no seu cérebro. Você pode não acreditar nisso, você pode achar que isso é uma bobagem, mas entenda uma coisa: quantas vezes pode ter acontecido na sua vida de você ter tido um insight tão poderoso que você não sabe de onde vem, parece que veio de fora de você, parece que veio do universo, dos cosmos, de Deus, você pode chamar do que você quiser, mas é fato que você pode, através da meditação, da contemplação e do relaxamento, acessar essas informações profundas, que você pode chamar elas de que estão dentro de você ou que estão fora de você. Existe uma outra teoria chamada campo morfogenético, que diz que quando vários indivíduos de uma mesma espécie têm coisas parecidas, estão fazendo as mesmas coisas, estão pensando as mesmas coisas, acontece um fenômeno que toda aquela espécie passa a ter aquele novo conhecimento adquirido, tá? Isso é uma coisa bem assim esquisita aparentemente, mas muitos estudiosos assim que são muito sérios e muito competentes estão acreditando nessa teoria. Então, dessa maneira, eu gostaria de dizer para vocês que, mesmo que você não acredite na teoria do eu superior ou da biblioteca infinita de conhecimento, é fato que quando você medita, quando você contempla, quando você relaxa profundamente, você respira profundamente, você acessa uma fonte de conhecimento que não existia antes desse acesso. Tá? Então, por isso é tão interessante meditar. E quem quiser saber mais sobre o assunto meditação e yoga, eu tenho uma live sobre esse assunto. O que não é coach? Nós definimos o que é coach, agora vamos definir o que não é coach. Coaching não é consultoria e não é tutoria. Então, naquele exemplo que eu falei para vocês da mulher que quer casar e sair de casa, não é papel do não é papel do coach falar para ela o seguinte: minha filha, você não deve casar por isso, 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 isso. Ou falar para ela: minha filha, você deve casar por isso, 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 isso. O papel do coach é formular perguntas para a pessoa acessar o seu subconsciente, seu inconsciente, e ela mesma chegar às conclusões corretas para o caso dela. Ok?
Então, o coach não ensina nada ao cliente, o coach não transmite informações sobre o assunto em questão que ele está querendo abordar com esse cliente, tá? Porém, o coach usa conceitos de psicologia positiva, tá? O coach moderno usa esses conceitos. Quer dizer que o coach é um psicólogo? Não. O coach não é um psicólogo. O coach é um profissional que vai usar ferramentas específicas, muitas delas são poderosas, entre elas algumas ferramentas que vêm da psicologia positiva. O que é a psicologia positiva? É uma maneira nova de encarar a psicologia, que você pode usar estudos psicológicos para melhorar o potencial de pessoas e não tratar pessoas disfuncionais, ou seja, pessoas que estão sofrendo alguma doença, alguma limitação mental, mas pode usar também ferramentas para fazer pessoas normais performar acima da média ou acima do que ela performava antes. Então, o coach não faz tratamento de doenças mentais. O coach não é um psicólogo que está ali para poder tratar de uma doença mental ou de um desequilíbrio mental, ok? E também o coach não é uma intervenção divina. O coach não está ali para ser um pastor, ou ser um padre, ou ser um sacerdote para fazer alguma coisa em nome de Deus, tá? Então, Deus pode atingir essa pessoa de alguma maneira, mas Deus vai atingir essa pessoa através do insight que ela vai ter, não através da intervenção do coach. Então vamos estabelecer aqui um pouquinho mais de diferenças entre o coach e a consultoria. Então, se eu fosse usar duas frases pequenas e curtas para explicar as duas coisas, seriam essas duas frases, tá? O papel do consultor é responder perguntas e o papel do coach é formular perguntas, tá? O papel do coach é desenterrar coisa de dentro da pessoa que ela nem sabia que estavam dentro dela através das perguntas poderosas, das perguntas corretas nas horas certas. Existem vários tipos de coach: o coach pessoal, o coach profissional, o coach corporativo, o coach de carreiras e o coach de saúde, tá? Todos esses tipos de coach, cada um deles tem um enfoque maior nessas áreas da vida. O pessoal vai ficar vendo mais a parte, como o próprio nome já explica, né, da vida pessoal da pessoa. Digamos que a pessoa quer se mudar para fora do Brasil, ela pode fazer um coach pessoal para saber se vale a pena se mudar, se vale a pena ficar aqui. O coach profissional é um sujeito, por exemplo, que está dentro de uma empresa, ele é um empresário e quer fazer a sua empresa performar melhor, então ele pode fazer um coach profissional. O corporativo são grandes empresas que têm executivos dentro da empresa que tem que performar num projeto específico, da empresa que é muito importante e que precisa ter uma performance acima da média. Pode fazer um coach corporativo, coach de carreiras, pessoas que estão buscando novas oportunidades profissionais na vida delas, pode fazer o coach de carreiras. E o coach de saúde, que é a pessoa que tem dificuldade de emagrecer, por exemplo. Existem coaches de emagrecimento, coaches que dão esse tipo de incentivo para a pessoa buscar a melhora de saúde. Pessoal, eu tirei isso aqui de um grupo de WhatsApp, eu não sei quem criou isso aqui. Isso aqui para mostrar para vocês como existe preconceito em relação ao coach. Essas afirmações aqui que eu vou ler agora são muito preconceituosas e eu posso garantir para vocês que elas estão incorretas. Isso é uma visão de uma pessoa que não entendeu o que é o coach, tá? Então, muitas vezes a pessoa fala, o que é o coach? É quando alguém não deu certo em nenhuma carreira e acredita estar apto a ajudar os outros a dar certo. E como virar coach? Vende que você decidiu ser coach, cria uma falsa imagem de ser bem-sucedido e leia livros de autoajuda. Isso aqui, pessoal, é uma visão distorcida do que é o coach. O coach não é isso. É lógico, existem coaches ruins, existem coaches bons, isso é inegável, como qualquer profissão, qualquer área de atuação, existem os bons e os ruins, mas isso não quer dizer que a ferramenta não é boa por causa disso. Então, essas afirmações são uma tremenda bobagem e estão reprovadas. Aqui uma outra definição de coach, de acordo com um link que eu encontrei na internet. Eu já dei a minha definição de coach, vou dar para vocês agora a definição desse site. Coach é uma metodologia de aprendizado comportamental focada em motivação para um plano de ações que produza resultados. É uma maneira simples e eficiente de adquirir autoconhecimento através de insights cada vez mais profundos. Isso de acordo com Marcelo Campos, que eu nem conheço quem é, que é um coach pessoal, tá? E para quem quiser ver de onde eu tirei isso, tem um link em cima, basta seguir esse link para você
confirmar que eu tirei isso da internet e não de nenhum material que tem copyright, tá? Então, o coach não responde dúvidas ou ensina algo técnico ao coach. O coach ajuda a organizar a vida do coach. É permitir que o coach enxergue o óbvio que ele não enxergaria sozinho. Então, eu estou dando vários exemplos, estou fazendo uma explicação bem detalhada aqui para vocês não saírem daqui com nenhuma dúvida do que é o coach. Profissionais muito bem pagos, extremamente bem formados, pagam o serviço de coach de profissionais bem mais jovens e que teoricamente sabem muito menos do que eles. Então, imagine só, uma grande empresa muitas vezes paga um bom dinheiro num serviço de coaching e esse coach às vezes é um sujeito, uma mulher jovem, tá? Que está prestando serviço com um cara muito mais experiente, que tem teoricamente muito mais preparo. Então, é óbvio que o coach não está ali para ensinar nada para o coach, ele está ali para usar as ferramentas para direcionar a performance desse coach. E é óbvio que existem bons e maus profissionais, como em qualquer outro ramo, tá? Na maioria das vezes você já tem as respostas na sua mente. Essa aqui é uma premissa do coach. E o que falta é formular as perguntas certas, tá? Muitas vezes as pessoas estão paralisadas pelo medo e pelas emoções ruins. Então, vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Todos precisam de coach? Lógico que não, né? Vamos falar aqui quem precisaria de coach. E é possível fazer auto-coach? Sim, é possível fazer auto-coach. Você pode aprender as ferramentas e pode aplicar em si mesmo o auto-coach. E dessa maneira você pode ter melhores resultados. Então, pessoas altamente organizadas, metódicas e com alto grau de autoconhecimento, teoricamente não precisariam fazer o coach, tá? Quantas pessoas vocês acham que são assim? Por mais inteligente que você seja, muitas vezes você está cego pela rotina. Você está cego por uma série de hábitos que você adquiriu ao longo da vida e você pode estar cego também por uma série de crenças limitadoras que você acredita que você não é bom nisso, que você não é bom naquilo outro, porque a sua família te falou isso, que seus amigos te falaram isso, que seus parentes falaram isso. Então, a gente está cheio de lixo emocional dentro da gente que impede a gente se tornar pessoas melhores no dia a dia, de você atingir patamares mais altos, mais elevados, tá? Então, o problema é que a maioria das pessoas não faz a autoanálise e deixa a vida levar, né? Lembra do Zeca Pagodinho? Deixa a vida te levar, vida leva eu. Então, as pessoas, né, vivem a vida assim, muitas vezes, né? Deixa a vida te levar, não tem planejamento nenhum, né? Então, isso é o que o coach ataca, essa falta de ação, essa falta de planejamento. Existe uma lei chamada Lei da Causa e Efeito. Tá? Essa lei faz parte das leis universais de Brian Tracy, que eu vou agora falar que são bem interessantes essas leis universais e ajudam você a melhorar o seu autoconhecimento. Então a Lei da Causa e Efeito diz o seguinte: você deve cuidar dos seus pensamentos, ter foco sempre na solução e não no problema. Muitas pessoas ficam paralisadas pelo problema, tem um problema sério ou não tão sério assim e não conseguem resolver o problema. Por quê? Porque o foco está no problema e não na solução, tá? Então é muito importante você treinar o seu cérebro para manter o foco no futuro, manter o foco no que é positivo, tá? Então a lei da busca diz que a dedicação e o esforço continuado, né, devem ser, né, as coisas que te fazem progredir na vida. Você deve estar sempre focado na dedicação e no esforço continuado. Por quê? Porque você é reflexo das suas ações contínuas, tá? Você é muito mais persistência do que talento, tá? Pode ser que você tenha um talento especial, por exemplo, para a música ou para os números, seja o que for, mas se você for persistente, você vai ganhar muito mais do que simplesmente ter um talento que não foi desenvolvido, tá? Então, muitas vezes as pessoas criticam as outras. Você vê uma pessoa jovem, por exemplo, Mark Zuckerberg, ele é bilionário de 30 e poucos anos de idade, né? Super jovem. E você pensa assim, não, esse cara nasceu em berço de ouro, ele estudou na melhor faculdade, ele aproveitou a onda dos aplicativos, a onda da internet e tal. E você não pensa que esse sujeito pode ser um sujeito genial com uma performance fantástica. Estou dando aqui um exemplo, dele dá vários aqui, né? Quantas pessoas jovens
que estão bilionários hoje em dia, e você, muitas vezes, pensa que é injusto, né, porque o sujeito não ralou igual você na vida. Por que você acha que o sujeito não ralou? Porque você só enxerga o palco, você nunca enxerga os bastidores, tá? É a mesma coisa se você for ir na peça de teatro, ver uma atriz, uma atriz muito boa, tipo a Fernanda Montenegro, performando, e fala para ela é fácil, porque ela tem uma vida X assim assado, que ela conseguiu ser uma boa atriz. Você não vê ela treinando os bastidores, você não sabe o que ela precisou fazer na vida dela para se tornar uma grande atriz, tá? Então tem um ditado bem bobinho que eu gosto muito, que diz o seguinte: você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo, né? É bem por aí, você só enxerga o sucesso da pessoa e às vezes não sabe o que ela passou na vida dela para atingir aquele sucesso. A lei de controle do Brian Tracy diz o seguinte: você tem que controlar os seus pensamentos, manter o foco no que você pode controlar, né? E tirar o foco do que está fora do seu controle, tá? Então, pessoal, não adianta você se focar nas notícias ruins do noticiário. Não adianta você se focar nas coisas que estão totalmente fora do seu controle, porque você não vai ter nenhum tipo de influência sobre isso. Então, se está fora da sua esfera de influência, do seu ciclo de influência, você não vai resolver. Então não adianta você perder tempo com coisas que você não tem nenhum tipo de controle, tá? Então isso é muito importante, que a partir do momento que você entende isso, você para de perder tempo com coisas que não são importantes. Então a lei do controle diz o seguinte: você tem que aumentar o alcance do seu ciclo de influência, tá? Para que você aumente a sua ação no mundo. Não adianta você se preocupar com coisas que estão fora do seu ciclo de influência, melhor deixar para lá. Por quê? Porque se você se preocupar demais com isso, você só vai se desgastar, porque a sua influência não alcança essas coisas com as quais você está preocupado. A lei da reversibilidade diz que você enxerga nos outros o reflexo de você mesmo. Então muitas vezes você critica alguém: ah, fulano é chato, fulano é desagradável, ah, fulano é teimoso, ah, fulano é turrão, fulano enfim, qual que seja a crítica que você faça a uma pessoa, muitas vezes você está projetando um defeito seu naquela pessoa, tá? Então não é legal você criticar as pessoas, você não consegue nada ao criticar as pessoas. Eu vou repetir isso de novo, porque eu já fui assim. Quando você acha que está fazendo uma crítica construtiva, pense 10 vezes, porque a crítica raramente é construtiva. As pessoas não aceitam bem, o cérebro da pessoa trava quando você critica ela. Então não critique a sua esposa, não critique o seu marido, não critique o seu filho, não critique alguém que você ama ou com quem você trabalha. Eu não estou querendo dizer aqui, pessoal, que vocês têm que aceitar tudo que o outro faz e tem que ser um pai frouxo, deixar o filho fazer o que quer. Não é isso. Você tem que ser firme, amoroso, mas não pode ser crítico. Porque ao ser crítico, você está afastando essa pessoa de você. Então, é muito melhor você enxergar o que há de bom nessa pessoa, reforçar o lado bom dela, do que você ficar focado no que ela tem de ruim, tá? Tem uma frase de Chico Xavier que é muito bonita, que diz o seguinte: o que não gosto em você é o melhor em mim. Isso é uma frase de uma profundidade muito grande, que a gente deve levar isso para o nosso dia a dia. A lei da expectativa diz que o universo odeia pessoas preguiçosas, que têm potencial ilimitado e se autolimitam, tá? O universo gosta de ação, gosta de movimento. O universo detesta preguiça. Então, pessoal, seja qual for o objetivo seu nessa vida, você deve sempre buscar alguma coisa no sentido da evolução. Nem que você seja o melhor catador de lixo do mundo. Você tem que cada vez mais evoluir no sentido de aprimorar o seu serviço de catar lixo, que, aliás, é um serviço extremamente bonito, extremamente importante socialmente. Então, seja qual for a sua profissão, seja qual for a sua missão nessa vida, você tem que todo dia buscar melhorar, nem que seja 0,5%, tá? Porque se você fica parado, se você fica no lugar, o universo não gosta disso. O universo não deixa progredir pessoas
que ficam paradas. A lei da supercompensação diz que fazer a mais do que é esperado de você, você sempre vai atrair coisas boas na sua vida. Então, a pessoa está esperando que você vai lavar a louça, e você resolve lavar a louça, enxugar prato e fazer a cama. Isso você vai ter uma reação positiva a essa sua iniciativa de fazer a mais, tá? Isso não é cascata, funciona. Faça isso na sua vida que você vai ver que você vai ter resultados. Se você fizer isso no trabalho, você vai ser promovido. Se você não for promovido, pelo menos você vai entender melhor como é que a sua empresa funciona e você pode até um dia sair dessa empresa e montar a sua própria empresa. Seja 120% do que você poderia ser, tá? A lei da atração diz: dê para poder receber. Tá? O universo devolve para você o que você dá. Ah, isso é cascata, isso é conversa fiada, isso é coisa de petista, de gente da esquerda. Não, nada disso, pessoal. Isso funciona muito bem. Tá? Quando você se doa às pessoas, você recebe de volta. Pode ser que não seja na mesma semana, pode ser que não seja no mesmo mês. O universo te devolve, não é a pessoa que te devolve, é o universo. Eu estou dizendo para você fazer besteira, sair por aí dando as suas coisas para os outros? Não é isso que eu estou dizendo para você. Você tem que doar a si próprio. Não estou falando de coisas materiais, estou falando de coisas de você ter um trabalho voluntário, uma caridade. Quando você se doa, você ganha felicidade e o universo devolve para você. Você atrai pessoas e coisas em ressonância com os seus pensamentos. Pessoal, então, existem algumas ferramentas no coach que ajudam muito as pessoas a evoluírem. Uma dessas ferramentas, que é uma ferramenta de checagem, para saber se você não está saindo do foco, não está saindo do trilho, que é o ciclo FARM. Como é que funciona o ciclo FARM? Você está sempre tendo que checar se o seu objetivo está em foco, se você está implementando ações para atingir aquele objetivo. Você tem que estar sempre checando os resultados do que você está fazendo para ajustar o que você está fazendo para obter melhores resultados no futuro e buscar assim a melhoria contínua. Então, o coach é cheio dessas ferramentas para ajudar as pessoas a entender se o rumo que elas estão indo está correto ou não. Tá? Isso aqui é uma coisa que o Ícaro Alves Alcântara já falou várias vezes, está no site dele também, mas eu não tirei essa imagem do site dele. Eu vou mostrar o link daqui a pouco da onde eu tirei essa imagem. Isso aqui é o círculo da vida. Você na sua vida tem vários aspectos que você tem que dividir a sua atenção ao longo da sua vida. Uma delas é a espiritualidade, a outra é saúde e disposição, o desenvolvimento intelectual, o equilíbrio emocional, a realização e propósito, os recursos financeiros, a sua contribuição social, a sua família, o seu desenvolvimento amoroso, a sua vida social, a sua criatividade, hobbies e diversão e a plenitude e felicidade. Muito bem. Como é que funciona essa ferramenta? Quando você está com o seu coach vai te apresentar essa roda da vida e vai mandar você riscar, né, cada uma dessas coisas aí para dizer quantos por cento você acha que você está realizado em cada um desses aspectos da sua vida. E aí você vai ter coisas aí que vai dar 30%, tem coisa que vai dar 50%, vai dar 100%, 80%, por aí vai. A partir daí você vai definir qual desses aspectos da sua vida, se fosse melhorado, que daria uma alavancagem no resto. Ou seja, digamos que eu identifique que o meu principal problema hoje em dia é minha saúde. Se eu melhorar minha saúde, eu vou melhorar o meu desenvolvimento intelectual, vou melhorar minha espiritualidade, vou melhorar meus recursos financeiros e vou melhorar minha família. Então eu posso escolher esse aspecto de saúde para trabalhar. Ou digamos, eu chego à conclusão que não é a saúde, que é os recursos financeiros. Então eu posso trabalhar os recursos financeiros para alavancar, por exemplo, a plenitude e a felicidade, a vida social e a família. Então estou dando um exemplo aqui. Você não necessariamente vai escolher a área da sua vida que está pior. Você pode escolher uma área da sua vida que não está exatamente a pior. Mas essa área que você vai escolher vai ser a área que você acha que vai alavancar as demais áreas, tá? Então essa ferramenta é para ver o seu nível de satisfação em cada um dos aspectos da sua vida, para você identificar qual que é a área prioritária ou a área de alavanca para você usar para melhorar as outras áreas, tá?
e está aí o link de onde tirei essa imagem. Então a área prioritária de alavanca não é necessariamente a área em que você está pior, né? Ou que o coach está pior. É a área em que ele avalia que vai alavancar as demais. Tá? Espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou, eu posso responder essa dúvida no final da live. Então, você vai usar o processo de coaching para identificar a área de alavancagem, projetar os resultados esperados naquela área, né? Procurar saber o grau de comprometimento dessa pessoa. Então, essa pessoa tem que estar comprometida com aquele objetivo. Então, você tem que estar sempre perguntando para ela qual o seu grau de comprometimento. Digamos que a pessoa fale que é 8. Aí você vai analisar por que a pessoa não falou 10, por exemplo. Porque o ideal é que chegue até 10. Se você perceber que não está comprometido, uma das saídas, por exemplo, é mudar a área de alavancagem, tá? Se for necessário. Isso tudo sempre feito no papel, né? De uma maneira que fique muito clara para o cliente. E tem que procurar isolar o que depende da pessoa do que depende dos terceiros, por exemplo, de parentes, de funcionário, de patrão, etc. Né? Porque os objetivos do coach têm que estar alinhados com o que ele pode fazer, não com os outros. Tá? E definir datas e quais são os parâmetros claros que você vai utilizar para definir se você atingiu aquele objetivo. Você tem que procurar saber exatamente o que você ganha e perde atingindo o objetivo. Pessoal, por mais que você ache que ganhar na loteria vai resolver todos os seus problemas, nunca algum fato na sua vida, seja o quão positivo seja, vai só gerar fatos positivos. Tá? Sempre vai ter positivos e negativos. A gente espera que o positivo seja muito melhor que o negativo. Porém, vou dar um exemplo bobo aqui. Você ganhou na loteria. Você acha que é só alegria, só felicidade? Não. Você vai pagar trocentos impostos para o governo, você vai ser perseguido por parentes que vão querer dinheiro emprestado, você vai ser assediado por pessoas maliciosas que vão querer tirar o seu dinheiro, então por aí vai. Não é só vantagem em tudo na vida. Tudo que você escolhe na vida melhorar tem sempre alguma desvantagem, tá? Então tem que saber exatamente o que vai ganhar e o que vai perder ao atingir o objetivo e ganhar e perder ao não atingir o objetivo. Aí você vai me perguntar, como é que pode você achar que uma pessoa que, por exemplo, ganhou na loteria tem algum tipo de benefício em não ganhar na loteria? Tem, porque essa pessoa, por exemplo, pode ganhar o quê? Paz espírito. Às vezes a pessoa sem dinheiro tinha mais paz espírito do que com dinheiro e os parentes perseguindo ele, né? Então você tem que minimizar no processo de coaching os fatos que vão contra esse objetivo seu, né, para poder você aumentar as chances de sucesso em alcançar aquele objetivo. Isso aqui é uma matriz SWOT. A primeira vez que eu tive contato com isso foi quando eu fiz o meu MBA Executivo em Saúde há 7 anos atrás, tá? E o SWOT é utilizado também no coach, tá? O que é o SWOT? São a matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você tem que identificar quais são os seus talentos e dons, identificar o que você pode melhorar na sua vida, quais são suas fraquezas, as oportunidades que você tem para adquirir novas habilidades e as ameaças que você tem que vão contra os seus objetivos. E, novamente, essa matriz SWOT foi tirada desse link. Então, por exemplo, ao fazer uma análise SWOT pessoal, né, você pode aqui, vamos colocar um exemplo aqui, você pode ter como forças tomar decisões, você pode ter uma pessoa decidida, né? Você pode ser fazer um bom gerenciamento de pessoas, você pode ser um bom planejador de tarefas e pode ser uma pessoa muito lógica em tomar decisões. Porém, você pode ter uma fraqueza, ser impaciente com pessoas improdutivas, pressa em solucionar problemas e uma ênfase exagerada no futuro. Então, quais são as oportunidades que você tem nesse cenário? Você pode empreender, liderar equipes e realizar projetos. Você pode ser tanto empreendedor como pode ser um líder de projeto numa empresa. E as ameaças, você pode ter as seguintes ameaças. Você pode ter problema de não priorizar tradições, relutar em examinar novamente assuntos já discutidos, que normalmente é importante nas empresas, e uma falta de interesse por detalhes. Então isso aqui é uma matriz SWOT nesse contexto pessoal, mostrando que é interessante você fazer essa ferramenta sempre que você quer identificar quais são as suas fraquezas e forças para se mover adiante. Existem vários recursos de
psicológicos que você utiliza no coach para ajudar a pessoa a superar limitações que ela tem. Por exemplo, existe uma ferramenta chamada ensaio mental, que você pode se visualizar numa situação mental que você quer melhorar. Você pode fechar os olhos e imaginar na sua mente, num contexto muito parecido com a meditação, que você vai respirar fundo e se concentrar numa imagem mental, vai passar essa imagem na sua cabeça como se fosse um filme, né? E como se você fosse um diretor de cinema, você vai editar esse filme. Você vai editar esse filme do jeito que você gostaria que fosse a melhor forma possível, tá? Digamos que você vai visualizar na sua cabeça como um filme, uma palestra que você deu que foi mal sucedida, que você gaguejou, que você esqueceu o que tinha para falar e as pessoas saíram no meio da palestra. Então você ficou com trauma da palestra. Então o que você vai fazer? Você vai visualizar na sua mente esse filme dessa palestra desastrosa aí, e você vai editar esse filme. É como se esse filme fosse gravado por várias câmeras diferentes e você vai focar numa outra câmera que viu uma outra coisa diferente nesse filme. Então você vai mudar essa cena, vai editar essa cena até ela ficar do jeito que você quer e você vai mentalizar a cena de você fazer uma palestra muito bem sucedida e vai repetir essa visualização até o seu cérebro acreditar. E isso funciona, não é cascata, entendeu? Então, no processo de coaching, você vai fazer nas primeiras semanas, nas primeiras sessões de coaching, um processo de clareamento mental. O que quer dizer isso? Na maioria das vezes, o coach, o cliente do coach, não sabe direito o que ele quer. Nas primeiras semanas, ele vai falar um monte de objetivos que ele acha que são os objetivos dele, mas que na verdade são um lixo mental que tem que ser limpo. Então, as primeiras semanas do coach, ele vai passar por um processo que ele vai começar a clarear a mente dele, vai se livrar do lixo emocional, tá? Então, ele vai perceber que esses objetivos iniciais dele normalmente não são reais ou importantes e essa pessoa depois vai concluir que na realidade o objetivo dele tem que mudar. Então, dei o exemplo anteriormente do casamento, eu vou falar de novo. A menina quer casar, ela contrata o coach para ajudar ela a decidir se é a melhor saída ela casar. E o coach faz as perguntas para ela e ela descobre que a verdadeira motivação dela, depois de 2, 3 sessões, é que ela não queria, na realidade, sair de casa. Ela não queria, na verdade, casar com o fulano de tal. Ela queria sair de casa e, na verdade, o casamento era só uma desculpa para ela sair de casa. Então ela passa a focar o objetivo dela não de casamento, mas de sair de casa. Esse é um exemplo de uma pessoa que tinha lixo mental no começo do coach e depois percebeu que o objetivo dela era outro. Depois que você clareia suas ideias, você parte para a redefinição de objetivos de maneiras mais específicas com ferramentas especiais e vai reorganizar sua lista de desejos e criar um calendário de tarefas intermediárias para atingir os objetivos. Então você vai criar uma linha do tempo, você vai criar o ponto A, que é o ponto de partida, e o ponto B. Então, digamos que você criou uma lista de sonhos, um Dream List. Nessa lista de sonhos, você colocou lá, por exemplo, que daqui a 2 anos eu quero ter $1 milhão, tá? E aí, você tem que definir quais são as tarefas intermediárias que você vai ter que cumprir para poder chegar lá, tá? Isso é chamado de Roadmap, é uma ferramenta chamada Roadmap. Você tem que estar sempre comparando os novos objetivos com a sua missão, o seu propósito e seus valores. Isso é uma outra ferramenta feita no coaching, você identificar para que você está na Terra, o que te motiva nesse planeta. Então, às vezes você é motivado, por exemplo, digamos assim, pela arte e você resolveu ter como objetivo ganhar dinheiro, né? Se você focar em ganhar dinheiro, você nunca vai ser feliz porque a sua missão verdadeira é a arte. Você pode até se tornar um artista muito bem sucedido e ficar rico com isso. Mas se você não tiver os seus objetivos bem alinhados com a sua missão, propósito e valores, você não vai conseguir atingi-los da melhor maneira possível, tá? E essa missão, propósito e valores, ela sempre tem que ser abordadas depois de algumas sessões, depois que a pessoa se livrou do lixo emocional que impedia ela de chegar às coisas com clareza. Então, o coach, o cliente, passa a aprender ferramentas de administração do tempo. Muita gente perde tempo demais com um monte de bobagem durante o dia, seja uma novela,
seja um filme, fica 3, 4 horas na televisão, ou fica, por exemplo, horas e horas no WhatsApp vendo besteirinha. Então, e quando você está com um objetivo muito claro na sua mente, você tem que se livrar desses desperdiçadores de tempo, tá? E para você atingir esse objetivo, você tem que separar suas tarefas diárias em alto, médio e baixo impacto, para você saber quanto tempo você vai gastar nas coisas que realmente importam, gastar mais tempo nas tarefas de alto impacto, depois da de médio, depois do baixo impacto, e saber delegar funções para outras pessoas que não são importantes, não são o seu core business, ou não são o seu núcleo de coisas mais importantes, e pegar as coisas inúteis e jogar fora, né? Isso é uma ferramenta muito poderosa também. Tem várias outras ferramentas, por exemplo, tem ferramentas de identificação de problemas, existe um exercício mental de levantar o astral das pessoas, quebrar comportamentos explosivos, pessoas que têm tendência a brigar, ser explosivas, tem uma ferramenta para tirar, dessensibilizar a pessoa para não explodir, tem uma outra ferramenta de ancoragem emocional, que você faz um treinamento para você entender, na verdade você vai chegar rapidamente a um estado emocional desejado. Por exemplo, você quer ter um estado emocional de confiança, você vai fazer uma mentalização que você vai ancorar o movimento do seu corpo a um estado de extremo grau de confiança. Por exemplo, você vai pensar na sua vida os momentos que você mais esteve confiante na sua vida, e você vai associar essa sensação, esse sentimento a um gesto, por exemplo, de dar um golpe no ar. Então você deu um golpe no ar e vai ficar ancorado no seu cérebro que esse golpe no ar é igual a confiança. Então, a próxima vez que você tiver uma situação que você está se sentindo inseguro, você vai fazer um golpe no ar para você aumentar o seu nível de confiança. Você vai estar com essa ancoragem pronta já, né? E também identificar as crenças limitadoras e combatê-las de uma maneira eficiente. Todos nós temos crenças erradas na nossa vida, que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos amigos falam para você: você é sério, você é, digamos, chato, você é sisudo, seja o que for. Pode falar que a pessoa é distraída, ou a pessoa é destabanada, seja o que for. Você fica com aquilo na sua cabeça. Muitas vezes esse pensamento, essa crença limitadora é falsa, mas você leva isso para a sua vida como se fosse verdadeira. E aí você fica anos e anos acreditando numa coisa errada porque você se limitou. Então tem ferramentas para quebrar essas crenças limitadoras. Então várias das ferramentas usadas têm como objetivo usar técnicas de reprogramação mental que são baseadas na meditação e visualização de imagens para reprogramar o cérebro. Que eu já falei agora, minutos atrás, como é que funciona isso. O coach, então, concluindo, não é modinha e chegou para ficar. Se você acha que o coach é modinha, reveja os seus conceitos. E o coach depende de muita disciplina mental e muitas pessoas se iludem achando que é uma espécie de mágica. O coach não é mágica, depende de muito esforço do coach em seguir as metas, tá? Algumas pessoas se frustram rapidamente se não são bem orientadas que o coach não é uma coisa mágica, não é uma coisa do além, né? No treinamento foi deixado claro que o céu é o limite e que não se deve limitar as aspirações. Por exemplo, pode chegar um cliente para um coach que acha que vai ser presidente da galáxia. Você não pode falar para ele: meu amigo, você não tem como ser presidente da galáxia porque não existe esse cargo no mundo, você não pode ser presidente da galáxia. Você tem que deixar ele almejar esse objetivo maluco. E por quê? Porque na verdade essa pessoa com um objetivo muito alto, ela pode não atingir um objetivo real, mas ela vai atingir outros objetivos na vida dela que vão ser, digamos, 5% do objetivo final dele. Então, essa é o posicionamento das pessoas que fazem o treinamento para coaches, né? De que você nunca deve limitar, você nunca deve dizer para a pessoa que ela está viajando na maionese, né? A minha opinião pessoal é que o coach, o cliente, deve mirar sempre muito alto, mas se contentar com o sucesso parcial, porque a vida é assim, muitas coisas na nossa vida não dependem exclusivamente de nós, por mais que nós sejamos eficientes. Então, tome muito cuidado com as frustrações se você passar por um processo de coach, porque o coach não serve para garantir resultados, o coach serve para você atingir melhor
os seus objetivos, mas nem sempre os seus objetivos podem ser plenamente atingíveis, tá? Os planejamentos devem ser referências do ideal, muitas vezes não são alcançáveis da forma idealizada e no prazo estipulado, uma coisa que, por exemplo, você pode dizer assim, eu quero ficar rico em 2 anos, e ela pode, de repente, em 2 anos, tá com uma situação de vida bem melhor do que estava no início, mas está bem longe de ser rica. Então, essa pessoa tem que desistir? Não, ela só tem que reajustar o prazo que ela estipulou, né? Não se deve esperar que os objetivos serão cumpridos à risca, né? O ideal é inimigo do bom e o bom é inimigo do ótimo. Então, essa frase, eu também gosto muito dessa frase, o ótimo é inimigo do bom. Isso quer dizer o seguinte, você atingir o bom, não necessariamente você vai estar contra o ótimo, né? Então, na realidade, quando você almeja o ótimo e só mira no ótimo, para você só serve o ótimo, o bom para você é ruim. Mas não deve ser assim que você tem que enxergar isso, tá bom? Pessoal, estamos encerrando a live. Muito obrigado a vocês, um grande abraço no coração de vocês e espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, tá? Com gratidão no coração, com Jesus no coração. Um grande abraço.